13. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 16 até o 19. Quem já achou, diga amém. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por a vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos a boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-vos honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Agora nós vamos ler essa passagem aqui, é da igreja, é para a igreja. Agora nós vamos ler a passagem para o pastor. 1 Timóteo capítulo 4. Timóteo capítulo 4, versículo 6. A seguir está escrito assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra, com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Podeis assentar. Meus amados, antes de meditar na palavra, eu quero dar aqui um testemunho. A última vez que eu estive aqui, uma semana muito cheia de lutas, né? E eu estive aqui, depois do culto nós tivemos uma reunião, os irmãos sabem, e muitas coisas, irmão, o pastor aguenta o baque. Muita gente acha que não, né? Mas a gente aguenta baque de tanta coisa e sabe, incompreensões, dor e tal. Quando terminou o culto, a reunião, aí eu estava bem aqui assim,
E a irmã Rosângela chegou para mim e disse assim: pastor, enquanto o senhor estava pregando ali, Deus me mostrou que o senhor sofreu um infarto. Não foi isso, irmão? Aí ele disse para mim orar pelo senhor. Eu posso orar pelo senhor? Eu digo: pode, minha irmã, ore. Pode não, deve. Ore por mim. E a irmã orou. Isso foi na quarta-feira. Sexta-feira à noite, a minha esposa não estava em casa. E lá em casa só é nós dois. Quando só um sai, fica só um. Né? Nós temos 2 filhos. Uma mora em Urbano Santo, Benli, e o outro em São Luís, Benli também, né? Ele estuda lá, faz faculdade. Eu estava só em casa. Eu sou diabético, infelizmente. E aí à meia-noite ou mais, eu resolvi medir a minha glicose. Eu tenho um aparelhozinho lá em casa, eu não estava sentindo nadinha. Eu medi a minha glicose aqui. Quando eu medi, que eu olhei, aí eu comecei a sentir. Estava sentindo nadinha, mas quando eu medi a glicose, aí eu comecei a ficar ruim, né? A questão do psicológico, né? Deu no aparelho HI. Quando dá HI no aparelho que mede a pressão, a glicose, irmão, é porque já passou de 600. Viu? Já passou de 600. Aí eu me assustei. Eu digo: estou perto de morrer. Aí a UPA não é longe lá de casa, mas eu fiquei com medo de dirigir já. Vai que eu dirijo aqui, ataca um negócio aí no meio da rua e eu, nesse carro, eu ligo para o Júnior. Ligo para o evangelista Júnior: Júnior, rapaz, vem aqui que minha glicose está disparada, me levar para a UPA. Aí ele veio com a esposa dele, nós fomos para a UPA. Fiquei lá até mais de 4 horas da manhã, né? Tocando soro e tudo, e para baixar. Quando eu saí de lá, estava em 300 e pouco. Fui para casa. Aí lá em casa eu tinha feito um chá de insulina. E antes, quando eu cheguei do hospital, já tinha me aplicado 2 insulinas. Eu não tomo insulina, porque minha diabetes nunca foi assim doida. Aí eu tomei mais uma copada de chá de insulina. E ela baixa mesmo, o chá da planta. E quando foi assim umas 5h30, eu acho que eu dormi. Acordei 6h30 da manhã, passando muito mal. Aí eu estava mal mesmo. Mal. Uma agonia tão grande, sabe? E aí eu ligo para o Júnior de novo. Ainda bem, irmão, que ele atendeu, porque o Júnior dorme, menino. E ainda mais dele ter dormido, tinha 1h e pouco. Eu digo: é só um milagre. Liguei para a esposa dele, que ela é mas nem ela atendeu. Eu liguei logo para ela. Eu digo: a irmã Rosa acorda mais primeiro que o Júnior. Deixa eu ligar logo para ela, que ela não atendeu. Eu ligo para o Júnior. Na hora que eu liguei, o Júnior atendeu. Foi Deus. Não é? Foi Deus. Aí eu não dava conta de quase nem de andar mais, irmão, nem de andar, sabe? Eu estava muito ruim. Aí ele chegou, agarrou no meu braço, me levou até no carro. Ele veio no carro dele, aí eu já estava do lado de fora, nós fomos no carro dele mesmo. E a minha glicose baixou demais. Então eu não infartei, porque Deus disse que ia me livrar do infarto, né? No infarto.
Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, minha irmã, por ter orado por mim, viu? E obrigado, meu Deus, por ter me livrado. Então eu tinha que dar esse testemunho aqui, né? Porque é uma coisa que aconteceu, né? Eu não duvido quando as pessoas falam assim, porque a senhora já foi a terceira pessoa que Deus usou dizendo que estava me livrando do infarto. Terceira. Uma vez ainda foi em Lagoaçu, né? E eu naquela época não tinha diabetes. Um pregador estava pregando aqui, virou para mim, bateu no meu peito e disse: Deus está te livrando do infarto. Aí eu era bem mais novo. E a outra vez foi aqui, em Parauapebas, aquela irmã, Marco Oliveira, que gosta de ficar na casa do Cristino. Assim que eu cheguei aqui, eu fui para era uma coisa lá na tribo de Judá. E eu cheguei depois do culto, estava encerrando o culto, porque parece que era um jantar, uma coisa, tinha uns convidados. E eu tinha vindo do Tempo Central. E eles estavam saindo. Quando saiu, ela chegou para mim e disse: olha, Deus está lhe livrando do infarto. Eu tomara que eu não morra de infarto não, porque já 3 livramentos, né? Então, agora dessa vez foi a mais, porque das outras vezes eu não senti nada, mas dessa vez eu senti mesmo. Meus amados, vamos voltar aqui para a palavra. Como vos disse, estamos aqui para dar posse do pastor Juscelio. Pastor Juscelio, o que o pastor Milton disse aqui, tudo é verdadeiro. Pastor Juscelio é um homem trabalhador, disposto. Pastor Juscelio está conosco 2020, 2021. 2021, o pastor Juscelio entrou em contato comigo. Eu nunca o tinha visto e ele disse que sentiu um desejo de conhecer a Seadema. Está na Seadema, ele era pastor de um outro ministério, mas tinha entregado lá e estava lá, em São Domingos. Eu digo: vem aqui. Aí ele foi lá em casa, chegou lá com a turma. Os meninos eram mais pequenos, né? Eram mais pequenos, porque também já tem 4 anos, né? Aí os adolescentes vão. Aí ele esteve comigo, com a esposa e os filhos, ficou lá. À noite foi para o culto, eu botei ele para pregar, que era para mim ver, né? Entregou uma boa mensagem, ele falou sobre mesa, né? Lá do Salmo 128, parece que era um culto de família, não era? Né? Ele entregou a mensagem, minha esposa ficou encantada com as colocações que ele fez sobre a mensagem, sobre esse assunto. Tudo bem. E eu disse: pode ir, pastor Juscelio. Era mês de março? Começo de março? Fevereiro. E eu disse: pode ir, pode abrir o trabalho lá. E ele foi, conseguiu um ponto, alugou e tudo, e trabalhou. Quando foi em março, não foi? 16 de março. Já disse: pastor, nós já estamos aqui tudo no ponto. Aí nós fomos e abrimos o trabalho lá. Ele com a família e o irmão Nazareno com a família, não foi? E ele trabalhou lá, sabe? Irmãos, quando a gente trabalha sem murmuração, Deus abençoa. Isso eu sou. Agora a gente que murmura, estou aqui, estou passando isso, estou passando aquilo, Deus não se agrada disso. Deus se agrada de homem de fé. Se escaba que chora por tudo, nem eu me agrado, vale Deus, né? Pastor Juscelio nunca me aperreou por nada e tudo, e cuidou lá. Quando a gente vai lá, recebe
com alegria. Nós fizemos um pré-congresso lá. E eu disse: pastor, não precisa fazer janta, porque eu sei que aí é pouca gente. Isso aí faz é para vender e tudo. Ele disse: não, pastor, pode vir que nós vamos dar comida para todo mundo. Foi 2 ônibus de Parauapebas e 1 de Marabá, cheio de gente, viu? Não ficou ninguém sem comer, né? Ele providenciou lá. Eu só estou dando um exemplo aqui para vocês sentir. Depois nós tivemos lá o último dispensa das Dorcas, foi lá também. Nós dissemos: pastor, não precisa na chegada fazer janta, que nós vamos chegar tarde da noite. E aí nós se vira. Ele disse: não, mas eu arrumei aqui um bode, não sei o que, uma coisa para fazer a janta. Aí a irmã Rosa disse: pastor, o pastor disse que quer fazer a janta. Eu disse: meu, pô, deixa, minha irmã, diga para o homem fazer, que nós comemos essa comida, né? Ele fez, foi agora no mês de novembro, né? Então foi um trabalho muito abençoado, né? Muito abençoado, tivemos lá. Então deixou um templo construído lá, né? Mais um terreno, né, para construção de outro. E a realidade de lá é diferente da daqui, viu? É outra realidade, né? Nem se compara com a realidade daqui. Então, mas ele deixou a sua marca lá, fez o trabalho. E, né, quando surgiu a necessidade de vir de um obreiro, de mudança de obreiro, primeiro em que veio logo para mim foi o pastor Juscelio. Eu não pensei em outro, em ninguém. Quando eu disse que tinha que escolher um daqui do campo para vir para cá, foi o pastor Juscelio que Deus colocou na minha mente. E aí eu liguei para ele, perguntei se ele tinha coragem de vir. Eu não enfeito nada para ninguém, não. Eu não disse nada para ele. Eu perguntei se ele tinha coragem de vir. Tem coragem de ir para Canaã e tal? Aí ele disse que tinha. Tá aí. Aí Deus, né, faz assim, quando o obreiro se dispõe a fazer a obra de Deus. Mas eu quero, em rápidas palavras, eu não vou ser demorado não, e espero que não, né? A fidelidade e a diligência no ministério. Paulo escrevendo aqui ao jovem pastor Timóteo. Pastor Juscelio ainda é quase jovem. Tem quantos anos? Quanto? 44. Tá jovem. 44 anos. Eu que já tenho 60, ainda estou ainda desse jeito, né? Ali quando eu tinha 44, né? Então, ainda jovem, os filhos ainda estão ainda agora que o mais velho tem 18 anos, né? E os outros ainda estão ainda de menor idade. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, né? Ele faz umas recomendações. Isso aqui são recomendações. Olha, fidelidade, diligência no ministério. Diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Propor o quê? Quando você vai ler, né, você vai ver, né, que deve rejeitar as falsas doutrinas e por aí em diante. E no versículo seguinte ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, né? O que é uma pessoa piedoso, né? É uma pessoa boa, é uma pessoa amorosa, né? É uma pessoa que gosta de cuidar dos outros, né? Vai todos esses sinônimos, a gente acabe em uma pessoa piedosa, porque o exercício corporal pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, né? Paulo fala aqui do exercício corporal, para pouco se aproveita. A gente vê hoje o povo
né? Hoje é um negócio com exercício corporal, né? É cheio de como é o nome? Academia, né? Tal, de madrugada a gente vê as mulheres, irmão. Ó, quando eu faço campanha de oração 5 horas da manhã lá na igreja, aí quando eu estou indo, aí eu vejo aquelas mulheres sozinha, irmã, de pé para academia e tal. Aí eu digo, não encontro uma irmã indo para a oração essa hora. Vai dizer para ir. Não, irmão, é perigoso e tal, essa hora e tudo, né? Mas para a academia vai, né? Para a academia vai. Então, o exercício, né, corporal, ele é pouco proveitoso, né? Paulo diz aqui, né? Então, não é porque eu tenho que perder peso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né, Marco Oliveira? Até que eu perdi do ano passado para cá 20 quilos, né? Mas não foi na academia não, foi mesmo aí, outras coisas, né? Mas para pouco se aproveita, mas a piedade, irmão, né, ela é proveitosa, né? Em tudo é proveitosa, tendo a boa promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Estou correndo, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Versículo 11 diz: manda estas coisas e ensina, ninguém despreze a tua mocidade. Manda estas coisas, ensina. Aí agora vem aqui: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O que Paulo diz assim? Ninguém despreze a tua mocidade. Antigamente, irmãos, pastor novo não era muito acreditado. Não era. O povo dizia, chegava um pastor, esse pastor é muito. Já teve pastor lá no Maranhão. Teve um pastor que ia jubilar e ele queria mandar um pastor para lá. Ele apontou um pastor, a igreja rejeitou, porque ele era novo. A pessoa pode ser novo, não pode ser neófito, né? Mas novo. Por isso que Paulo disse aqui: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Isso conta muito na vida de um pastor, né? Mas ser exemplo dos fiéis. Em que? Na palavra. A palavra. Podemos fazer duas conotações aqui da palavra. Na palavra mesmo, você ser uma pessoa de palavra, falar e cumprir, dizer e fazer. Todo homem deve ser assim, principalmente um pastor. Irmão, quando a pessoa diz: pastor, o senhor pode fazer isso, o senhor pode... Eu só digo que faço se der para mim fazer. Porque é melhor eu dizer eu não dá, eu não posso, do que eu dizer: não, irmão, eu faço, eu vou. Aí o irmão me espera, o pastor disse, e aí eu não apareço. Mas rapaz, o pastor disse que vinha, o pastor disse que ia fazer, e o pastor não fez. A gente já perde o crédito com aquele irmão. É assim ou não é? É assim. Na palavra também, na palavra de Deus, o pastor tem que ter palavra para a igreja. Os crentes vêm porque quer ouvir o pastor. A minha esposa diz assim: tem dia que eu digo: hoje eu não vou pregar, estou ruim, não estou me sentindo bem, eu não vou pregar.
Ela diz: é o dia que tu mais prega, é o dia que tu diz que não vai pregar. É porque quando eu chego na igreja, que eu vejo o povo, eu digo: esse povo veio aqui para me ouvir, que eu sou o pastor deles, e aí eu tenho que ter a palavra para eles, o alimento. Porque o pastor, irmão, ele olha, o pastor, ele que tem que levar a ovelha até onde tem pasto. Essa é a função do pastor. Segundo, ele tem que proteger a ovelha na caminhada até o pasto, porque os lobos estão aí, e o pastor é o protetor das ovelhas, porque ele é o cuidador, é o vaqueiro, né? Então ele tem que providenciar o pasto, levar até o pasto, proteger até o pasto, e pasto verdejante, porque as ovelhas gostam de pasto verde, né? Pasto velho seco, velho, tudo, as ovelhas rejeitam, né? Mas se for um pastozinho verde, na beira de uma água calma, que a ovelha não gosta de lugar de água turbulenta, ela não encosta perto, tem que ter calma. Por isso que o salmista, o Salmo 23 diz: guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Glória a Deus. Então tem que ter palavra para as ovelhas, né? Então, ser exemplo. Onde é que eu estou aqui, né? Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, né? No trato, a gente também pode ter duas conotações: tratar e cumprir, né? E no trato quer dizer no cuidado, tratar bem, tratar bem as pessoas. Nós não podemos tratar as pessoas com rancor, com tudo. Muita gente se engana comigo, porque o povo me vê e olha de longe, aí me vê assim que eu tenho a cara ruim, né? Vocês acham que eu tenho a cara ruim? Né? Seja verdadeiro, diga, né? Aí o pastor tem a cara ruim, mas se aproximar de mim e conversar comigo, vai ver que eu não sou assim. Eu converso, atendo, ouço as pessoas, procuro o máximo tratar bem, porque temos que fazer isso, tratar bem as pessoas. Agora, uma coisa é tratar bem, outra coisa é fazer cumprir a palavra. Ah, errou. Se for passivo de disciplina, tem que ter a disciplina. No ministrar a palavra de Deus, tem que pregar do jeito que ela é, né? Não é não, porque senão o irmão vai se zangar. Não, aí comigo não funciona isso. Eu prego a Bíblia. Acha bom quem achar, ache ruim quem achar, mas temos que pregar a palavra, né? Do jeito que ela é, mas tratar bem as pessoas, né? Então, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Temos que ser exemplo dos fiéis nisso tudo, o pastor. Aí dá certo em todo lugar. Todo lugar, quem faz desse jeito dá certo, não dá errado não. Eu estou no meu 6º campo, 29 anos de pastorado, mas presidindo é 26. Eu estou no meu 6º campo. Os 5 que eu já passei, eu posso voltar para lá, né? Dia desse eu conversando com um diácono lá de Aldeias Altas, eu disse: rapaz, acho que eu vou voltar para aí, vocês me recebem?
Ele disse: pastor, se o senhor viesse para cá, acho que até foguete o povo soltava aqui. Mas o senhor não volta, né? Porque a gente pode voltar por onde já passou. Porque se fizer desse jeito, pode, né? Pode voltar. Assim como o pastor Juscelio pode voltar para o São Domingo, né? Aquela irmã que disse: pastor, o senhor foi embora, não era para o senhor ir, eu não lhe autorizei o senhor ir embora daqui, como é que o senhor deixa nós aqui? Isso é bom, né? Então vamos lá, vou já encerrar essa parte aqui para ir para outra, que essa aqui é a do pastor. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Ser pastor, irmão, é um dom que a gente recebe, e nós não podemos desprezar esse dom, porque quando a gente vai ordenado a pastor, vem todo o ministério, impõe as mãos sobre nós, não é? Então, e Paulo está dizendo: tu não despreza esse dom que há em ti. Quando é que eu desprezo o dom? Quando eu relaxo, começo a fazer as coisas que não tem que fazer, que não é para fazer, né? E por aí em diante. Aí eu estou desprezando o dom que há em mim. Vamos lá. 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Em tudo isso que está dito aqui, medita nela, né? Para que o teu aproveitamento seja notório a todos. Aí, rapaz, esse pastor aí, ó, o homem de Deus, né? O povo, irmão, eu sempre digo, o povo está de olho em nós. Olha, eu sou lá em Parauapebas, é uma cidade grande. Eu não ando aparecendo em Parauapeba nos eventos de, nunca fui nenhum que fazem lá lá tem uma coisa de pastor, como é o nome? Conselho de pastor. Eu não faço parte. Eu não faço parte não. Eu já tenho tanto coisa que eu faço parte da convenção da SEADEMA, faço parte da convenção geral. Eu tenho um bocado de pastor que trabalha comigo. Ainda tem outra coisa para lá, não faço. Aí fazem movimento para lá, fazem coisa. Eu nunca fui. Eu nem sei, porque eu não faço parte, ele nem me convida. E eu acho é bom, porque eu não quero ir mesmo. Mas quando eu me espanto, as pessoas sabem quem é eu. Não, chego num lugar, eu não me apresento como pastor. Qual é seu nome? Eu digo, meu nome é José. Ah, você que é o pastor lá da SEADEMA, né? Eu digo, é eu mesmo, pai. Tu me conhece da onde? Não, o senhor não me conhece, mas eu lhe conheço, né? Ele diz desse jeito. Então as pessoas estão de olho em nós. E se nós fazemos o bem, eles não têm muita vontade de dizer não. Mas quando a gente faz errado, aí eles gostam de dizer, botar nas redes sociais, em todo lugar, né? Mas também, se a gente não faz o errado, eles não vão dizer que a gente fez, que nós não estamos fazendo. Então, para que o aproveitamento seja a todos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Viu? Cuidado da doutrina e de ti mesmo, porque fazendo isso salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Nós temos essa responsabilidade grande, né, de levar o povo para a salvação de Cristo. É uma responsabilidade do pastor conduzir,
né? Paulo quis dizer aqui, não é salvarás para dizer assim, que o pastor é o salvador, mas ele fazendo isso, o povo que estão com ele vão ser salvos. Vai ser salvo ele e vai ser salvo as pessoas que nos ouvem. Glória a Deus. Amém? Você pode dizer amém? E você dizendo amém, você está dizendo, confirmando, dizendo assim seja. Agora, para encerrar, nós vamos para Hebreus. Essa parte aqui foi a do pastor. Agora é a parte da igreja. Hebreus 13. Não foi isso? Foi 13 que eu li? Versículo 16, Hebreus 13. E não esqueçais da beneficência e comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Medite nisso aí. Não esqueçais da beneficência e da comunicação, porque desse sacrifício Deus se agrada. Beneficência é fazer o bem, é ajudar aqueles que precisam. Nós, como igreja, temos que fazer isso. Segundo, a comunicação. Nós estamos vivendo na era das comunicações, é assim ou não é? Estamos ou não estamos? Quem tem celular aí? Levanta a mão. Quem tem celular? Levante, irmão. Levante. Olha aí. Todo mundo tem celular. Mas os crentes viajam e não diz para o pastor para onde vai, onde está. Tem crente lá da igreja que quando eu sei, ele já foi nos Estados Unidos e já voltou. Eu estou falando a verdade. Na Europa, na América do Sul. E o pastor nem sabe. E é porque está tão fácil. Meu pastor, não precisa nem ligar, bota um áudio só. Meu pastor, eu vou viajar para essa oração, vou para tal lugar e tal. Mas o certo é pedir uma carta de recomendação que a gente hoje manda até pelo WhatsApp. A carta. Mas os crentes não se comunicam mais. Agora, na hora de fofocar, aí se comunica. Comunicação, irmão, é importante na vida, e principalmente do crente com a liderança. Eu trabalhei numa igreja. Hoje, o pastor de lá entrou em contato comigo. Está bem aqui a mensagem. Ele me convidando. Eu trabalhei lá de 2003 a 2006. Melhor igreja que eu já pastoreei até hoje. E olhe que em Aldeias Altas eu passei 10 anos e 8 meses. Mas não ganhou de Lagoaçu, no Maranhão. Melhor igreja. O pastor hoje me convidando para 75 anos da igreja lá. Aí disse: pastor, vai começar dia 14 de novembro a 23 de novembro. Você escolha um dia desse para o senhor estar aqui conosco. Deu tudo bem. 14 de novembro é meu aniversário. Eu estive lá em 2022 para a inauguração do templo novo que eles fizeram lá, me convidaram e eu fui.
E foi no dia do meu aniversário. Vocês acreditam que eles fizeram uma surpresa para mim lá? E eu admirei os crentes, mas admirei muito mais o pastor de lá na época. Porque foi feito lá na casa pastoral. Porque tem uns pastores que tem um negócio de um ciúme, né? Aí nem adianta ter ciúme de mim lá, porque eu não quero ir para lá mais, não é? Mas foi a melhor igreja que eu pastoreei até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Lá tinha umas irmãs que tinha loja e elas iam fazer compra no Pernambuco, em Fortaleza. Elas não saíam sem ir na casa pastoral para o pastor orar por elas. Comunicação. Aí, e sabe, o escritor aqui diz que isso aqui é sacrifício. Sacrifício. Se comunique, irmão. Comunique o seu pastor. Viu? Não é tão difícil isso. Dá para fazer. Não é? Servo já. Portanto, sim, agora o versículo 17: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Isso aqui é mais difícil, né? Obedecer o pastor e sujeitar a ele. Os crentes hoje que dizem: não, pastor não manda em minha vida não. Muita gente que diz isso. Irmão, não manda mesmo não. Mas a pessoa faz isso quem é crente e obediente. Obedeça. Não é fácil. Pastor, o senhor diz isso porque o senhor é pastor. Irmão, se eu contar a minha história, até que tem um livro aí contando a minha história. Quem já comprou aqui? Vixe, porque podia ter trazido para me vender, né? Tem uns lá em casa. Se eu quer um, eu vou guardar um para o senhor. O pastor Alessandro resolveu contar a minha história. Eu digo: rapaz, minha história é muito pequenininha, não dá um livro não. Pois deu, e ainda falta um bocado de coisa que não foi colocado. A gente vai lembrando. Irmão, eu passei por muita coisa. Sabe, assim, na igreja, pastor, meu pastor e tudo. Eu nunca entendi aquilo como outra coisa a não ser como Deus me provando. Vocês acreditam nisso? Deus me provando. Se a gente suportar a prova, aí Ele, viu? Olha, eu nunca pensei na minha vida, nunca passou na minha cabeça Deus ser pastor numa cidade do tamanho de Parauapebas. E não só a cidade, como eu disse na primeira reunião que eu fiz com os diáconos, esse aqui estava presente, e eu falei: irmão, Deus me colocou nessa cidade. Eu nem conhecia ele ainda, eu tinha recém-chegado, e me entregou essa cidade. Ele disse: pastor, Deus não lhe entregou, não foi a cidade não, foi um estado. Não, foi um estado. Hoje nós estamos em 8 cidades, eu sou pastor de 8 cidades por enquanto. Mas você sabe o que eu passei? O que eu aguentei para obedecer os meus pastores? Um dia, o pastor chegou lá na igreja, chegou e nós fomos para uma congregação que tinha 100 quilômetros de distância. Na semana que ele chegou lá na beira do rio, ele disse assim, isso aqui no Pará, ele disse assim: irmão Josias, ele é paraense,
O senhor tem coragem de vir para cá? Era o que eu mais queria na minha vida, só que eu não dizia para ninguém. Era ir para lá. Eu disse: tem, pastor, depois o senhor vem para cá. Quando nós chegamos na cidade, que ele foi conhecer, aí eu muito envolvido na igreja, a minha esposa, eu era superintendente da escola dominical, a minha esposa era regente de coral, de vocal, dirigente de ciclo de oração, era muita coisa na igreja, minha esposa. Aí ele, por causa dos trabalhos dela, ele disse assim, depois ele me chamou e disse: não, irmão José, não dá para o senhor ir não, morar lá não, mas fique dando assistência aí, vá dirigir com o ceia e tudo. Eu digo: pastor, eu não sou nem diácono. Ele disse: mas eu estou lhe autorizando, você vai. E eu fui, mês de janeiro, 100 quilômetros, eu ia de bicicleta, hora em cima do madeireiro, hora de bicicleta, e ia para lá, e fazendo o trabalho, e com aquela alegria toda. Ele disse: o que render lá é seu. Lá não rendia nada. Mas quando foi no mês de maio, que era o mês da colheita do arroz, que os irmãos iam dizimar do arroz, o pastor inventou uma viagem para lá. E eu soube. Aí eu cheguei e disse: pastor, o senhor vai para a Vila Nazaré? Ele disse: vou. Eu digo: eu vou também. Eu nem disse que, perguntei se dava de eu ir. Se eu vou também. Aí ele ficou sem rede de dizer para mim não ir. Aí eu fui, foi a valência deles, porque ele arrumou um carro emprestado de uma irmã lá, e ele era barbeiro, não sabia dirigir, lá tinha muita ladeira grande. Eu acho que se ele tivesse ido, ele tinha morrido na estrada. Ele era um motorista muito ruim. Quando ele viu o negócio, me entregou o carro para me dirigir, e os outros não sabiam dirigir. E quando ele desceu do carro, ele já foi dizendo para o dirigente: irmão Guná, cadê o meu arroz? Aí eu disse: ele não tem roça aqui. Se ele está perguntando por arroz, é o do dízimo que ele disse que ia ser para mim. Aí, quando nós chegamos, eu fui para aquele obreiro que é mais perto do pastor e disse: rapaz, eu vi o pastor dizendo que, perguntando por arroz, e os irmãos me pedindo os sacos para botar o arroz do dízimo. Aí eu digo: rapaz, eu não vou perder o saco e o arroz, né? Porque se eu der o saco e os cabos encher lá e o pastor leva, eu perdo os dois, né? Eu tinha que comprar. Aí eu disse: pergunta para o pastor, que eu vi ele perguntando do negócio do arroz dele, ele não tem roça lá, será que é o do dízimo? Aí o irmão perguntou. Quando foi no culto, na sexta-feira, depois do culto, ele disse: irmão Josias, senhor, vem aqui. Ou não, o senhor não precisa ir mais para a Vila Nazaré, e também o senhor não tem nada lá. Tudo bem, pastor. Peguei minha bicicletinha, minha esposa pegou a dela, e nós vamos voltando para casa. Eu disse para ela: Liz, o pastor me chamou agora depois do culto e disse que não é para mim ir mais para a Vila Nazaré não, e também eu não tenho nada lá. A nossa expectativa era receber um arrozinho de dízimo, né, para a gente comer, livrar. Aí ela disse assim: é porque a prova era para mim, não era para ela não. Tem muita gente que condena a mulher de Jó, porque ela disse aquelas palavras: mulher de Jó, não sei o que. Não, irmão, se Deus tivesse ficado com raiva dela, ela não tinha dado os filhos tudinho de novo para ela. Com Jó foi a mesma mulher. A minha esposa disse assim: e se ele mandar de novo, tu vai, que tu é besta. Sabe qual foi a minha resposta? Eu disse assim: eu vou porque eu não estou trabalhando para ele, eu estou trabalhando é para Deus, desse jeitinho. Foi isso que eu disse para minha esposa. Não mudei nada com o pastor, fiquei do mesmo jeitinho. Aí ele me consagrou a diácono depois disso. E 2 anos depois, Deus me tirou do Pará para o Maranhão.
Fui para o Maranhão, que eu não conhecia ninguém, da Seadema quase, e Deus foi apresentado o ministério. Nunca pensei de ser pastor em cidade, sempre eu achei que eu ia ser pastor interior. Nunca fui pastor interior, só em cidade. Irmão, obedecer é algo importante, é coisa que Deus gosta, Deus se agrada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: não mexa com pastor, por amor de Deus, que Deus é que trata com pastor. Deus é que trata, e é uma coisa que Ele não aceita ninguém mexer. Ele não aceita, é uma coisa dele. Eu não sei porquê, mas é uma coisa de Deus, um segredo dele com o pastor. Agora, se o pastor errar, não vai ficar impune, não. Deus vai puni-lo pelo seu erro. Isso é indiscutível. Viu? Obedeça. Se tiver errado, você diz: agora não está certo. Joelho no chão. Deus, tu está vendo? Resolve isso, Deus. Conte para Deus. Amém? Amém, igreja? Agora eu faço como o Erlessandro, o pastor Erlessandro. Amém ou não amém? Não sei onde foi que ele aprendeu isso, né? Ele, toda hora ele diz: amém ou não amém, igreja? Para mim, que antes dele ir para Tucumã, ele não dizia isso, não. Falava? Então é porque ele foi cedo logo antes de eu ir embora. Ele chegou aqui, ele gosta de dizer amém ou não amém. Mas não está errado, não, é só brincar, é um estilo. Se eu vou encerrar, onde é que eu estava mesmo? 17, né? Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por a vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha, irmão, coisa mais ruim que tem é um pastor estar na frente de um trabalho desgostoso. Não é bom para ele nem para a igreja. Mas quando a igreja está ali, ajeitando, e o pastor alegre, é bom, né? Pastor alegre, a igreja alegre, né? Agora, irmão, claro que a gente tem que também fazer a parte da gente, né? Quantos anos o pastor Nonato tem, Coelho Neto? A fazer 20 anos, pastor Nonato, pastor dele em Coelho Neto, né? 2004, então já para 21 anos, né? 21 anos, numa igreja só. Então, existe um segredo, e o segredo está lá onde nós lemos para o pastor, né? 1 Timóteo capítulo 4, né? E o outro segredo está aqui: a igreja amar, cuidar do pastor, do obreiro. Viu? O pastor Juscelio, o pastor Gilson recebia um salário da convenção. O pastor Juscelio não recebe. Vocês é que vão sustentar ele aqui, viu? Vocês é que vão sustentar. Se vocês dizimarem todo mundo direitinho e tudo, não precisa mais ele ir pro rabo da colher, né? Vai, aquele é construtor, né? Ele vai, a igreja aqui já tem condição de manter o pastor, né? De manter o obreiro, né? Porque aí ele fica com mais tempo, mais disposição, né? Porque a pessoa trabalha o dia todinho no sol quente e de noite está no culto pregando, né? Precisa, né? E aí visita ali, visita lá, congregação para cá, tal. Aqui são quantas congregações? 3. Além da sede tem 3 congregações, por enquanto,
né? Que vai, tem espaço aí para abrir, é muito, né? Então, cuide do pastor Juscelio, da irmã Rosimeire, né? Eles são gente boa, né? Os irmãos lá, maranhense. Quem é maranhense aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Maranhense aí tem em todo lugar, não é? O povo diz que maranhense é preguiçoso. É mentira de quem diz isso. Maranhense é muito trabalhador, porque o maranhense sai do Maranhão, vem para cá, é para trabalhar. É para trabalhar, atrás de serviço, de emprego, de tudo, porque lá no Maranhão as oportunidades são poucas, né? Então, cuide do pastor Juscelio, da família dele, são gente boa, né? Hospitaleiros, os meninos, são tudo envolvidos na igreja, né? Um toca violão, outro bateria, todo mundo trabalha, o pequenininho lá, né? Ajuda, né? Marco, né? André, Felipe, tudo. Então, igreja, cuide dessa família. Eu acredito que vocês estão recebendo aqui uma família abençoada, viu? E cuide deles com zelo, não deixe eles sozinhos, os obreiros, né? Cadê o Edivaldo? Não veio? Não veio, era para estar aqui, para receber o pastor novo que está chegando, dirige uma congregação, já para estar presente, a não ser que esteja doente, né? Então, recebam, viu? E eu gostaria de perguntar para a congregação aqui presente: vocês querem receber o pastor Juscelio e com a sua família para estarem com vocês aqui, fazer a obra de Deus, estar junto dele, unido para fazer a obra? Se assim for verdade, eu quero pedir para os crentes daqui se colocarem de pé, para um sinal de que vocês querem receber. Está aí, pastor Juscelio, o povo aceitou. Muito obrigado, poder sentar. Fique de pé, pastor Juscelio. Chegue bem.